Olá, bom dia. Nós estamos aqui reunidos, né, infelizmente com um certo atraso por questões técnicas, mas para a nossa segunda webconferência do curso Quadrinhos em Sala de Aula. Hoje nós trouxemos aqui para poder bater um papo com vocês ao vivo, agora pelo Facebook, né? Nós trouxemos o JJ Marreiro, quadrinista, ilustrador, professor de desenho e quadrinhos, co-editor da Mani Comics, fanzine ganhador de 3 troféus HQ Mix e responsável pelo blog Laboratório Espacial. O JJ Marreiro hoje também esteve, para quem pôde assistir pela rádio aula, esteve também na rádio aula do fascículo 6, falando sobre tiras. Ele que já dá aula sobre tiras, sobre quadrinhos, então ele falou, teve esse bate-papo conosco pela manhã, e que foi muito produtivo. Eu espero que vocês tenham ouvido. E quem não ouviu, poderá ouvir no AVA, né, vai estar lá o podcast, que poderá baixar e ouvir posteriormente. Assim como também essa webconferência vai estar gravada em vídeo para quem quiser assistir na semana que vem. Também conosco, Paula Moreira, que é produtor de narrativas criativas, comerciais e autorais para múltiplas plataformas, com ênfase nas artes visuais, arte digital e escrita criativa. Ele é pesquisador de produção multimídia e gamificação e criador do projeto da Gibiteca aqui de Fortaleza e do Laboratório de Mídias Interativas da Vila das Artes, também na Prefeitura aqui de Fortaleza. Bom, então a gente vai começar falando com o Paulo Moreira, ele que foi o autor do fascículo 5 a respeito de webcomics, HQs transmídia e HQ trônicas. Ele vai falar um pouco sobre o fascículo dele, alguns pontos que ele acha importante. E posteriormente, quem quiser fazer perguntas, poderá fazer perguntas aí pelo Facebook, não é isso, produção? Poderá fazer perguntas pelo Facebook, que os tutores estão aqui acompanhando e a gente vai poder responder para garantir que tenha pelo menos esse momento síncrono, né, onde a gente esteja ao vivo e possa interagir um pouco com os alunos de qualquer parte do país. Então, Paulo Moreira, bom dia. Bom dia, Raimundo Neto. Bom dia, JJ. Né? Grande Paulo. Sempre bom encontrar os amigos, assim, nesses eventos. Bom dia, pessoal. Tudo bem? É um prazer para mim poder participar não só desse projeto, mas também de experiências como essa, de poder conversar ao vivo com vocês e trocar ideias sobre esse assunto, que é um assunto extremamente apaixonante e que tem uma repercussão muito grande na vida dos jovens, dos autores, enfim, dos artistas. É um produto cultural profundamente sedutor e que estimula muito a imaginação. Trabalha com múltiplas inteligências, trabalha com várias competências artísticas e criativas. Em se tratando do assunto particular do meu fascículo, eu acho que é interessante a gente sempre conversar nos vídeos que a gente colocou à disposição de vocês. Alguns aspectos foram destacados em relação à produção de webcomics, principalmente os aspectos relacionados com a produção criativa e autoral nessa perspectiva dos novos meios de comunicação, das novas tecnologias comunicacionais. Então, é interessante observar que, por exemplo, esse momento que nós estamos vivendo agora, né, um momento em que vocês podem conversar com a gente, independente da localização geográfica, independente do lugar onde vocês estão no mundo, e trocar ideias e conversar com a gente em tempo real sobre o seu processo dentro da experiência de aprendizagem e dentro do processo de atualização nas informações relacionadas com quadrinhos, nessa experiência imersiva, profundamente interessante. Esse momento é um momento típico dessas novas tecnologias, inaugurar essa possibilidade da simultaneidade, da possibilidade de nós estarmos nesse espaço virtual e nos encontrarmos nesse espaço de alguma forma. Então, as histórias em quadrinhos, quando elas têm a sua versão, quando elas têm uma adaptação, uma tradução para os meios de comunicação contemporâneos, elas também vêm com esse DNA, elas conseguem agregar esse aspecto de ser uma informação, além de extremamente contemporânea e sedutora para as novas gerações, principalmente, também o aspecto de que ela estimula a participação, que ela tem uma grande vantagem estratégica do ponto de vista de envolvimento dos jovens na produção dos conteúdos, se utilizando de diversas ferramentas. É uma experiência profundamente interdisciplinar. Então, uma das coisas que foi destacada em todos os momentos é que a experiência de trabalhar com quadrinhos no contexto de web,
é uma experiência que deve necessariamente envolver uma quantidade considerável de outras pessoas, de outros agentes culturais, de outros profissionais do ambiente da comunidade escolar. Então, o professor, eu percebo nas conversas que nós temos realmente nos bastidores, enfim, nas experiências formativas, a gente percebe que existe às vezes um receio por parte do educador de começar a trabalhar com esses conteúdos na perspectiva de achar que tem uma dificuldade técnica, e essa dificuldade técnica pode ser um impedimento para a realização do trabalho. Então, essa dificuldade técnica, ela é, primeiro, contextual, né? Ela depende muito de uma série de contextos, e ela pode ser, inclusive, driblada, ela pode sofrer por adaptações. Então, é possível você trabalhar de forma analógica e você explorar conteúdos e explorar ideias e conceitos essenciais das experiências digitais. A gente falou no fascículo e também nas videoaulas sobre essa possibilidade de você criar versões analógicas para conceitos digitais, com a ideia do hiperlink, que é a ideia de você ter um conteúdo associado a um conteúdo matriz e que esse conteúdo está armazenado em outro lugar, né? Está disposto em outro lugar. No caso do hiperlink no conceito digital, uma palavra, uma imagem, uma informação que esteja marcada com um hiperlink, na hora que é clicada pelo mouse, ela leva você para outro espaço, para outro site, para outra página do mesmo site, para um conteúdo de áudio, um conteúdo de vídeo, enfim, ela conduz você para outro lugar. Então, trabalhar com esse conceito dentro do universo analógico é perfeitamente possível, como a gente deu o exemplo de você trabalhar com o espaço da escola como sendo o ciberespaço, né? Todo o espaço da escola poderia ser o ciberespaço. Então, o aluno se confrontar com essa possibilidade de que você pode criar um conteúdo, produzir uma história e você colocar indicações de onde essa história continua, em qual local da escola você vai ter uma informação adicional, o próximo capítulo, o próximo diálogo, a próxima cena, e dessa forma gerar um deslocamento do jovem dentro do ambiente escolar, inclusive envolvendo os profissionais que trabalham nesses setores onde ele vai visitar. Quem sabe fazendo uma história em quadrinhos analógica, espacial, dentro da escola, que pode ser inclusive dentro do bairro, trabalhando inclusive com vários outros conceitos associados a essa coisa do deslocamento, essa ideia de pertencimento, de você entender o espaço onde você está. Então, existe muitas possibilidades interessantes para se trabalhar nesse diálogo entre o digital e o analógico, entre o presencial, o físico e o virtual. Então, esse entendimento da dificuldade, por exemplo, de conexão de internet, o acesso a computadores, não necessariamente vai impedir você de fazer um trabalho com os conceitos relacionados com webcomics. Inclusive, uma coisa que geralmente é colocado é a respeito desse conteúdo, né? Os professores têm muita dificuldade de conteúdo. Onde é que nós vamos ter um conteúdo direcionado a determinado assunto, né? E a webcomics tem essa vantagem de você encontrar muito desse conteúdo, né? Inclusive, você estava falando um pouco antes de começar, Paulo, a respeito da questão das webcomics que tem um caráter de ativismo, né? Que debate as questões de direitos humanos e tal. Então, isso é muito importante porque é o tipo de discussão que acontece em sala de aula que pode ser provocado de uma forma mais lúdica, não é verdade? Sem dúvida. Nós sabemos que, historicamente, as escolas, o ensino formal, os cursos livres, eles sofrem menos com isso, mas a escola do ensino formal, ela sofre, muitas vezes, com um descompasso entre os conteúdos que são estudados em sala de aula e a realidade cotidiana dos jovens. Então, existe, às vezes, uma rejeição por parte do jovem, ou uma resistência, talvez, em trabalhar um conteúdo, porque a forma como esse conteúdo está sendo abordado, às vezes, é uma forma mais tradicional, uma forma que faz com que esse jovem entenda que não tem muito contexto na vida pessoal dele, aquele conteúdo. Ele não consegue fazer um link muito imediato. E as webcomics, como acontece com outros modelos de autopublicação, como é o caso dos fanzines e outras formas de onde você se publica, onde não há mediação de uma editora, onde não há uma decisão de uma outra força externa sobre que tipo de conteúdo vai ser veiculado, é uma tendência nas webcomics que os conteúdos mais pessoais, eles vêm à tona. Então, as histórias mais surreais, as histórias que têm menos apelo comercial e têm mais um apelo ligado à subjetividade, às questões de identidade, às questões de gênero. Então, você vê
Autores como, por exemplo, a Magra de Ruim, que é o pseudônimo de uma das artistas, da Cirlanê, que é uma artista que está tendo muito destaque nacional pelo trabalho dela, e ela tem uma pegada mais feminista, ela fala um pouco, ela conversa um pouco sobre a condição da mulher, a condição da mulher jovem na sociedade contemporânea, os seus conflitos, a forma como ela encontra soluções para esses conflitos ou não, né? Os conflitos que parecem insolúveis. E essa riqueza desses conteúdos mais subjetivos e pessoais promove um grande envolvimento dos jovens com esse tipo de material, porque eles se identificam nesse material, né? É um material autoral que parece produzido por um amigo deles, parece produzido por eles mesmos, né? Falando, é uma pessoa da geração dele falando sobre a geração dele. Né? A autoralidade, geralmente ela tem esse efeito de provocar mais o efeito de identificação, né? Sem dúvida. Até porque, como você falou, né, a maior parte dos produtos comerciais, que essa é uma deficiência para quem vai procurar fonte ou conteúdo em livraria ou revistaria, é porque muitos desses materiais, eles passam por um processo de comercial, né? Eles têm que ser avaliados comercialmente. Aí quando alguém vê, não, isso aqui pode não vender, pode causar alguma repulsa, então não vamos publicar. Então, ou seja, se for pelos meios das editoras, muitas vezes você não consegue, né? Claro que existem várias exceções, né? E a Graphic Novels também tem essa característica de autoralidade. Mas você pode ter esse problema, você professor. Então é muito interessante as webcomics, as HQ-trônicas, as HQ transmídia, porque elas não têm esse intermediário, essa editora, e geralmente as pessoas produzem o que elas acham interessante. E aí você, professor, é que entra nesse papel de você identificar aquele material, por isso a importância que sempre é falado do repertório de leitura do professor, ver onde quer chegar e saber, não, esse material aqui eu posso levar para o meu público, meus alunos na faixa etária X, porque é adequado e eu posso conseguir chegar ao meu objetivo, né? Que esse quem vai fazer essa seleção, na realidade, vai ser o professor. A experiência formativa, a experiência de aprendizagem, ela se dá através de um processo de mediação, né? Então tem que haver a mediação. Se não houver a mediação do educador, até mesmo a riqueza, o potencial para explorar determinado conteúdo, ele não é explorado adequadamente, né? Então você tem informações também que geram situações de polêmica. Quando você mesmo quando você trabalha com adolescentes e você tem um conteúdo que vai falar sobre questões sobre sexualidade, precisa ter uma mediação. Se a história do autor fala sobre as experiências dele afetivas, ou homoafetivas, ou de alguma ordem nessa perspectiva, precisa de uma mediação ali segura por parte do educador também, para que a experiência de aprendizagem não saia do rumo e se perceba, na verdade, o interesse, quais são os aspectos-chave, quais são os aspectos que ancoram aquela produção autoral como sendo uma experiência interessante do ponto de vista da aprendizagem. Então, esses conteúdos mais autorais também podem estimular os seus alunos a produzir as suas próprias histórias. E aí esse universo é um universo particularmente rico e um universo no qual você deveria se deter com muita atenção. Porque quanto mais o jovem fala sobre si mesmo, sobre o que ele pensa, sobre como ele se sente na sociedade, na família, na escola, mais você vai compreender como funciona a percepção dele em relação ao mundo e você vai entender um pouco também o que você pode fazer como educador para tornar essa experiência dele mais interessante, mais estimulante e, às vezes, até talvez diagnosticar alguma questão mais urgente. Então, é fácil você perceber, por exemplo, num conteúdo mais autoral, se tem algum jovem passando por algum sofrimento psíquico, que precisa de um apoio, de repente, da comunidade escolar, que precisa de uma aproximação do psicólogo, do coordenador, do orientador, na perspectiva de dar um suporte a isso. Por outro lado, os jovens que muitas vezes se encontram numa situação de isolamento, os jovens que têm um temperamento mais introspectivo, são mais tímidos, que não têm assim, um destaque tão grande nos esportes, ou têm um perfil, vamos dizer assim, mais que leva eles para um certo isolamento, esses jovens têm uma tendência a se destacar nas produções autorais. Porque normalmente o jovem que é mais retraído tem um universo psíquico interior extremamente rico, e com muitos conteúdos que estão à espera de um canal adequado para ele vir à tona. Então, há uma possibilidade bastante interessante também de você promover a socialização no grupo, e promover a ressocialização
de algum jovem que esteja em alguma situação de isolamento. E isso é parte da preocupação do processo de aprendizagem. A gente, inclusive, já na webconferência anterior e, inclusive, nas radioaulas, nós falamos também muito sobre isso, né? Sobre essa questão da importância do trabalho da socialização, da aproximação desse diálogo, a oportunização desse diálogo aluno-professor, porque muitas vezes é revelado num trabalho de quadrinhos que você pode fazer com o seu aluno, que você não teria no bate-papo, por exemplo. Você provocando uma conversa, você não teria isso. Né? É o caso que o Paulo falou a respeito dos alunos mais tímidos, ou então aqueles alunos que estão passando por um processo difícil em casa, ou até bullying, né? Que acontece muito isso. Às vezes o aluno vai fazer, você pede para o aluno fazer um quadrinho, ele está falando da situação de bullying que está acontecendo, e o professor pode atuar como mediador do conflito, né? Diagnosticar. Mas uma coisa muito importante é sempre lembrar que eu insisto muito nisso, porque eu vejo que no grupo do Facebook, que a gente acompanha diariamente, muitos professores dizem, eu estou fazendo curso, mas eu não sei desenhar. Eu não tenho muita segurança no desenho. E além do que já foi falado, de que os quadrinhos não têm a ver com desenho, mas sim com imagem, ou seja, não necessariamente você precisa trabalhar desenho, essa questão que nós estamos falando aqui vai muito além, que é o fato de você, quando você sugere que o aluno faça o trabalho de quadrinhos para você chegar ao seu objetivo, você não pode se prender muito aos aspectos técnicos, esperando a perfeição e você cobrar que o desenho tem que ficar parecido com aquele desenho da TV, ou um desenho da Disney, ou um desenho do Maurício, não pode exigir isso, porque isso vai impedir que o aluno ele sinta a vontade para expressar o que você quer, que é a narrativa. A narrativa, a história em si é que é o mais importante. Então, Paulo, vamos parando um pouquinho. O Paulo se deixar o programa só para ele, né? Então é o seguinte, a gente vai passar também agora para o JJ Marreiro, para ele falar um pouco sobre a questão das tiras em quadrinhos, né? Como eu falei, ele não é o autor está muito longe daqui, né? Talvez esteja assistindo a gente, mas o JJ ele trabalha com tiras há muito tempo, tem tiras inclusive que foram impressas no fascículo de tiras, e ele foi também o convidado para falar na rádio aula de hoje, que vocês ouviram hoje. Então, JJ, eu queria que você falasse um pouco sobre as tiras, sobre sistemas e tiras em sala de aula e do trabalho em si das tiras, a importância das tiras. Vamos lá, eu acho que uma primeira observação a respeito de tira é que a tira ela exercita um poder de síntese muito grande. Então, existem temas de grande profundidade que conseguem ser abordados pelos artistas de maneira muito sintética, instigando o leitor a buscar mais sobre o assunto. Muitas vezes, essa instigação da tira, ela pode vir sobre o formato de humor, que é o que é mais comum e mais usado. Mas existem tiras, como as tiras do Jean Okada com o A.B.S. Moraes, que são tiras para estimular a reflexão mesmo. Então não são tiras de humor. Claro, você tem tiras de terror, tiras de aventura, tiras de piadinhas com crianças, né, com bichinhos e tudo mais. Mas a gente nunca deve subestimar o que é mostrado a priori na tira, mas sim se dar a oportunidade de refletir sobre aquele tema que a tira está abordando. Eu estava lendo Eu estou exercitando o meu poder de síntese. Mas aqui você pode falar, viu? Você não se preocupe com isso não, porque eu estava lendo aqui as questões e não prestei atenção. Isso aqui foi tudo notado, viu, gente? É só para tudo combinado. Que é ao vivo, tá? É tudo combinado. Ao vivo e tal. E a respeito das tiras, os tipos de tiras que a gente costuma trabalhar, né? Há uma coisa que a gente às vezes esquece. A gente fala muito de tira e a gente esquece que o quadrinho, que as histórias em quadrinhos nasceram nas tiras. Então, o primeiro formato que existiu de histórias em quadrinhos, fora, sei lá, das cavernas, né, de Lascaux e etc., né, nos jornais, o primeiro formato de história em quadrinhos foram os formatos de tiras. E daí, os autores começaram a explorar esse formato. Como, por exemplo, o Hal Foster, que explorava o formato tabloide, que era tipo, talvez 4 vezes um tamanho desse aqui,
né? E aí isso nos leva a pensar a tira como uma célula, né? A tira ela é uma espécie de redução microcelular da história, né? E aí você pode pegar isso e expandir para um corpo todo, seja uma página ou uma revista de 22 páginas, como é o formato tradicional no mercado norte-americano, e aqui também se usa, né? Ou o formato álbuns, 60, 120 páginas. E você tem também a possibilidade de migrar esse formato. As histórias em quadrinhos, no geral, elas têm se tornado uma mídia de muitas plataformas. Você tem a mídia tradicional, mais conhecida, que os colecionadores adoram ter lá, né, estampado nas suas estantes, lombadinha quadrada, bonitinha e tal. Mas você tem tiras que você pode colecionar, sei lá, em formato CBR, PDF, etc. Você tem as tiras que foram muito bem analisadas pelo Paulo no material didático dele, com formatos de novas tecnologias, onde você permite a interação dentro da própria tira, né? Então, é conveniente a gente pensar o seguinte: embora essas tiras estejam sofrendo a influência ou mudando para se adequar às novas formas de transmissão e novas formas de chegar no seu leitor, embora exista essa modificação, existe ainda a essência, né, que é contar uma história. É interessante que a gente fala muito assim da analogia, né, do graphic novel, que seria, nos quadrinhos, o graphic novel, na literatura seria o romance. Da mesma forma, o conto, né, que é uma narrativa curta, ela seria essa tira, né? Ou seja, o que para a literatura nós temos o conto, essa narrativa curta, nós temos a tira, que é para os quadrinhos, né? Que é justamente o que o JJ já falou aqui a respeito da capacidade da síntese, né? O conto também, da mesma forma, ele tem essa necessidade de pegar logo o leitor, né? O leitor tem que ser fisgado de início, porque há uma densidade dramática muito grande do conto, né? Ele é como se fosse numa luta de boxe, é um nocaute, né? Você tem que pegar o leitor de nocaute, né? Não é ganhar por pontos como no romance, né? Então tem esse diferencial. E você também, JJ, você já trabalha, você dá muitas oficinas sobre tiras, né? Inclusive de desenho também. Como é que é esse trabalho de ensinar levando em consideração que nós estamos falando com professores e que muitos deles têm eles vão trabalhar, vão estimular a fazer trabalhos em sala de aula com alunos. Qual a orientação que você daria para eles? Como eles trabalhariam esse estímulo para os alunos da criação da tira ou mesmo do desenho? Olha, bem, eu tenho um fator do meu lado que ajuda muito, que normalmente eu ministro cursos quando eu sou convidado ou quando eu crio estruturas para ensinar quadrinho, desenho, storytelling, né? E os alunos que vêm a esses cursos, a essas oficinas, que procuram esses workshops, eles já vêm com uma ânsia de beber naquela fonte, de praticar aquilo, eles já vêm com perguntas, com curiosidade. Então, é uma facilidade que alguns dos professores de artes que trabalham em cursos livres e em projetos desse tipo já têm, que é uma dificuldade que os professores encontram. Imagina, você trazer quadrinho para uma aula de geografia e o aluno ele não está pronto para aquilo. Você pode encontrar, claro, uma parcela de estudantes que vai se encantar com aquilo, mas outros vai causar um estranhamento. Então, eu acredito que se você fizer de uma maneira envolvente para o aluno, se você conseguir trazer o aluno para dentro da diversão que é lidar com quadrinhos, que é ler quadrinhos ou que é produzir quadrinhos, se você conseguir instigar isso no seu aluno, já vai ser uma vitória, né? Já vai ser uma vitória porque você vai conseguir a atenção dele. Uma outra coisa que eu acho bacana é você tentar buscar
a exemplo do que o Paulo César falou agora há pouco, tentar buscar conteúdos ou elementos ou ferramentas que possuam reflexo na vida do seu aluno, que possuam reflexo na vida do seu estudante. Então, se ele vai criar uma história, por que não criar uma história a respeito de algo que ele sabe? O que ele sabe mais na vida dele do que a própria vida dele, do que o universo que o cerca, do que o universo familiar, do que o bairro, do que os amigos, as baladas, as curtições, né? E por que não trabalhar isso e associar a criação disso com algum tema proposto nas disciplinas curriculares mais tradicionais? Paulo, você tem umas perguntas, né, para fazer? Tenho. Eu assim, para o JJ, eu queria... Eu estou instigado nessa experiência dele também, nessa perspectiva de trabalhar o quadrinho no contexto de sala de aula. Assim, que percepção você tem da possibilidade de se trabalhar a produção de uma história em quadrinhos como um trabalho escolar, para além, inclusive, desse conteúdo autoral? Né, o professor pode pedir, por exemplo, uma redação sobre o Dia da Independência, uma redação sobre o Enem, uma redação sobre... E no lugar de pedir uma redação, ele pedir uma tirinha em quadrinhos ou pedir uma história em quadrinhos, onde o aluno possa usufruir do conteúdo que foi estudado em sala de aula, mas apresentar isso aí de uma forma talvez mais lúdica, inclusive com colagens ou alguma coisa assim, não necessariamente com ele desenhando, mas ele criando o roteiro, ele criando a narrativa a partir do que você disse. Como é que você compreende isso como possibilidade de produção dentro, às vezes, inclusive, de um conteúdo que está sendo estudado em sala de aula? Eu acho que, tradicionalmente, o nosso país tem uma educação que ela era muito hierarquizada. Se via anteriormente, até, sei lá, uns 50, 40 anos atrás, né, se via o professor num pedestal, né, e os alunos como aqueles que precisam ser iluminados, né, os alunos, os sem luz, né? E hoje em dia você tem uma possibilidade magnífica de quebrar, de romper tudo isso e de em alguns momentos, você pedir para o aluno te ensinar as coisas, sabe? Eu acho que esse diálogo é muito importante em qualquer processo de educação, em qualquer processo de formação, porque quando você põe um problema criativo para um aluno, você dá a ele a pergunta e você diz, olha, agora... Você vai dar a resposta. Eu vou estabelecer alguns parâmetros, que é o que os professores podem fazer, e vou deixar você livre para exercitar a sua autonomia, para você organizar uma equipe em sala de aula para resolver esse problema. Então, muitas vezes, a criação de uma história em quadrinhos, a criação em si ela é uma problemática, né? É uma proposta de solução. Você precisa ter uma postura para solucionar aquele problema. Então, se você dá isso para o aluno, você estimula a criatividade dele, você estimula o fato de ele trabalhar com os amigos, você estimula os próprios alunos a reconhecerem os seus talentos, né? Um vai dizer, olha, eu não sei desenhar, mas eu posso tirar foto com o meu celular e a gente pode, de repente, ir na gráfica da escola ou na Xerox ou em algum lugar e conseguir imprimir isso, se for necessário entregar na versão impressa. Hoje em dia, de repente, você faz uma projeção, já está resolvido o seu problema, né? Isso sem mencionar as infinidades de possibilidades que as novas tecnologias trazem. O professor pode simplesmente dizer assim, olha, gente, vamos criar um blog coletivo, onde nós vamos alimentar esse blog com histórias, com temáticas associadas ao que a gente vai ver em sala de aula. A propósito dessa modificação de postura que nós temos visto, né, de uns tempos para cá, dos professores exigirem mais dos alunos, de trocarem mais dos alunos, eu ainda peguei uma época na minha escola em que era errado desenhar, né, em sala de aula. Eu acho que alguns professores ainda, né, puxa a orelha e diz, menino, tá desenhando na aula de biologia e tal, né? E, por incrível que pareça, foi um professor de biologia que me estimulou muito a me tornar profissional da área de quadrinhos, né? Eu estava desenhando na aula dele, obviamente, né? E ele falando lá de fotossíntese, né? E eu ficava ouvindo, falando sobre fotossíntese e tal, e eu ficava desenhando lá, sei lá, o monstro do pântano, né?
uma criatura verde, né? que é verde, uma criatura com folhas, né, e tal. E aí o professor saiu andando e tal, e continuou falando e tal, não sei o quê. Ele chegou perto de mim, cruzou os braços assim por trás de mim. Seu Marreiro, o senhor está desenhando. Eu disse, professor, o senhor me mata do coração. Mas o senhor vê que eu estou desenhando uma planta, professor? Aí ele disse, olha, muito bacana o seu desenho. Eu quero que você venha me encontrar na coordenação, no intervalo. Eu disse, tudo bem, professor, tudo bem. Aí ele saiu e disse, mas pode continuar desenhando, não tem problema não. Você não está atrapalhando a aula não. Né? Então, aí eu fui na coordenação, assim, como a gente diz, tremendo, que nem vara verde, né? E aí cheguei lá, disse, professor, o senhor queria falar comigo? Eu disse, senta aqui, puxou a cadeira e tal. Eu disse, lá vem bronca, né? Ah, meu Deus do céu. Me lasquei. Aí o professor disse assim, olha, eu quero que você faça um desenho para mim. Eu disse, como assim, professor? Eu vi o seu traço, achei legal e tal, eu queria que você fizesse um desenho para mim. Isso é sério? Sério. No outro dia eu cheguei lá, entreguei o desenho para ele, né? Aí ele disse, papai, isso ficou muito legal, muito legal. Peraí, que eu tenho uma coisa aqui para você. Abriu a gaveta, puxou um envelopinho, me entregou o envelope, né? Aí eu peguei o envelope, o que é isso, professor? Abra o envelope. Eu abri, tinha dinheiro dentro do envelope. Eu disse, que é isso, professor? Você está me pagando para eu fazer a coisa que eu mais amo fazer na vida? Ele disse assim, é isso aí. E aí você acha o seu caminho para o futuro. Aí eu olhei e disse, cara, legal. E aí desse dia para hoje eu nunca mais parei de desenhar. Muito bem. Ganhar dinheiro... Ganhar dinheiro é a segunda parte. Na verdade, não sei, né? Não, mas na verdade tem uma associação, né? Se há dinheiro, há desenho. Né? Bom, eu tenho aqui, estou vendo aqui que tem duas questões. Tem três. Três questões, que tem, né? que a gente não está vendo, tá certo. Então, a Eliana está perguntando aqui com as ferramentas online, se existe algum site ou programa que conseguimos montar histórias em quadrinhos com crianças do fundamental. Eliana, existem várias ferramentas online para você produzir histórias em quadrinhos. Existem softwares que você pode instalar também no computador e aplicativos com diferentes níveis de complexidade. Basicamente, trabalhar com crianças do ensino fundamental diz respeito a você compreender que nível de capacidade de abstração elas têm, que nível de controle que elas têm de coordenação motora, qual é a sua expectativa em relação ao que elas podem produzir em termos de conteúdo. A mediação desses softwares, desses aplicativos, desses ambientes online, vai ser principalmente na reunião de alguns ícones, de alguns símbolos, o balão, uma ferramenta onde você pode escrever o texto. Alguns deles trazem imagens já, onde você pode pegar essas imagens e construir uma história, reunindo essas imagens de alguma forma. Padrão, né? As imagens que já estão disponíveis lá, né? Existem esses aplicativos. No nosso fascículo, na página 76, né? Olha aí. Temos aqui duas ferramentas indicadas para isso. No item C, meugibi.com e pixtom.com. São duas ferramentas que estão lá indicadas no nosso fascículo, na página 76, que são ferramentas que são utilizadas online para a criação desses conteúdos. É importante destacar que, para além de você reconhecer, isso é muito importante para o educador, reconhecer o nível a possibilidade de produção de conteúdo que o aluno tem de acordo com a faixa etária dele, né? Então, existe uma condição de coordenação motora, existe uma capacidade de abstração que varia dentro do ensino fundamental para o ensino médio, são questões diferentes. Então, tem essa questão do recorte temático, a forma como você vai propor a atividade, ela pode ser realizada por qualquer faixa etária e pode ser realizada com esses softwares, esses ambientes online ou esses aplicativos. É interessante sempre entender também que quando o aplicativo tem um funcionamento um pouco mais complexo, aí vai ter uma mediação maior, uma participação maior do professor de informática. É por isso que eu sempre digo que trabalhar com webcomics é uma atividade interdisciplinar que pode envolver profissionais diferentes do ambiente escolar. Então, você pode fazer... Né? É essencial para que aconteça. É essencial para que aconteça. Né? Então, você pode envolver... se você tem um laboratório de informática, onde tem um professor que trabalha com informática, ou você dá aulas de informática, você pode utilizar, então, fazer essa mediação. E aí, além das competências narrativas, além do envolvimento com a linguagem dos quadrinhos, que é extremamente estimulante, você vai desenvolver também a competência relacionada com o uso da ferramenta. As competências operacionais com o uso da ferramenta, dos computadores, de você manusear o mouse, de você utilizar o teclado, observando sempre essa questão da predição, que é a condição de aprendizagem que esse aluno tem, de o que é que ele pode realizar naquele momento da vida dele em relação à sua fisiologia, em relação à sua faixa etária. Então, não existe limitações em relação a isso, mas é claro
que quanto mais jovem a criança, maior a mediação. Ou você produzir o material todo de forma analógica e você depois digitalizar esse material e você levar ele para o ambiente online, que as webcomics, boa parte delas, são produzidas de forma analógica e são digitalizadas e colocadas num repositório, num blog, num site, em um ambiente desse tipo, né? Então, existe essas duas possibilidades, você trabalhar primeiro com analógico e depois digitalizar, e você trabalhar num ambiente digital com essa mediação. Tem uma... Pois não, quer fazer um comentário? Você vai responder a segunda? É. Não, tá calma. Opa, desculpa. Não, Um comentário vai. a respeito. Só um detalhe a respeito da primeira pergunta. A Eliana, já vi que já está agradecendo a resposta. De nada, Eliana, obrigado você pela audiência. Mas assim, no grupo do Facebook, é muito importante, a gente estimula, embora a gente já está com um número muito grande de alunos, mas no Facebook só temos 7.000 pessoas inscritas, ou seja, então é apenas uma parte que está no grupo. Mas quem participa, você já deve ter visto, que tem muito dessa pergunta. Essa pergunta aparece demais. Existe algum programa que possa ser feito tal? E existem vários outros trabalhos, outros programas, outros softwares, além desses que foi falado, onde você pode inclusive ter gratuitamente. Inclusive, professores já estão apresentando trabalhos que eles mesmos estão fazendo com nesses softwares. Então, é muito enriquecedor, é importante que estejam presentes no grupo do Facebook e estejam trocando essa experiência com outras pessoas também. Deixa eu só fazer um acréscimo a isso que você falou. Tá. Eu sempre gosto de esticar um pouquinho mais, fazer uma provocação adicional, né? Então, hoje em dia, se você tiver possibilidade de conversar com alguém da universidade na área do curso de informática, de computação, ou na área de jogos, ou tiver profissionais dentro da escola que lidem com esse tipo de programação, você também pode ter um projeto a médio prazo de criar o seu próprio aplicativo. Hoje você tem ferramentas que facilitam muito a criação de aplicativos. Sim. Então você não precisa ficar prisioneiro a ferramentas que já existem. Até existe essa possibilidade de você pensar, quem sabe, ter uma ambição de produzir um aplicativo ou um tipo de software que facilite o seu trabalho nesse sentido. Então não elimine isso aí do seu horizonte. Pode parecer mais distante, mas hoje em dia é bem mais acessível do que há um tempo atrás. Inclusive, a gente pode até abrir uma sociedade e já montar né? Um com aplicativo certeza. E aí com certeza. ganhar dinheiro com isso. Tal, Olha aí, ele quer ganhar dinheiro com desenho? Vamos lá, Jota. O que eu ia falar é exatamente um complemento ao que o Paulo falou, que é o seguinte, eu acho que são fascinantes as novas tecnologias, a possibilidade de você estimular o uso e o manuseio dessas novas tecnologias, até porque está aí no mundo para qualquer pessoa usar e as crianças principalmente, elas precisam se adequar a esse novo formato de mundo que nós temos, mas é muito bacana a gente pensar que os quadrinhos, talvez à exceção do teatro e do canto, eles são uma das formas de manifestação artística das mais baratas que existem. Porque o que é que você precisa, de fato, para produzir uma história em quadrinhos? Você precisa de uma ideia, lápis, borracha e papel, né? Então, eu acho que as novas tecnologias, elas podem ser uma opção, mas é sempre legal você pensar que se essas opções não estiverem disponíveis, você não precisa ser escravo delas para produzir uma história em quadrinhos. Se você tiver uma ideia legal, lápis, papel e borracha. Beleza. Bom, então nós vamos agora para a segunda pergunta, que o Paulo já está aqui doido para responder, que é a da Leilane Cristina Sversuti. É isso? Não sei se você fala assim. Pois então Leilane, eu vi aqui que a sua pergunta tem relação com... Ela disse que está informando para a gente que é estudante de jornalismo, e gostaria de dicas sobre o trabalho de conclusão de curso feitas em quadrinhos e autores também, né? Deve ser por quadrinhos e autores. Talvez, né? E que ela tem interesse nessa temática, mas não encontra muitos TCCs acessíveis sobre isso em quadrinhos. E também gostaria de saber sobre os temas que ela poderia abarcar nesse tipo de trabalho com grande reportagem em quadrinhos. Olha, dá trabalho fazer uma lista aqui. Então, a gente vai fazer o seguinte, existe no ambiente online, o Raimundo estava me dizendo aqui, que já tem uma quantidade, eu passei muitos links que foram colocados lá no ambiente online, e aí esses links
alguns deles são trabalhos acadêmicos. Eu tenho uma outra quantidade de material, bastante material, que vou subir lá para o ambiente também, tentando colocar uma síntese do que trata cada um dos trabalhos acadêmicos para poder você ter acesso a essa informação. Mas é claro que o trabalho sobre quadrinhos, no contexto de web, ele normalmente não trata apenas sobre quadrinhos, mas na perspectiva da produção multimídia. Então, talvez você possa também pesquisar como se dá essa produção multimídia interativa, o aspecto da interação, porque existe também livros interativos, né? Existem muitos tipos de narrativas que são criadas inicialmente para o ambiente literário, que depois são adaptadas para os ambientes interativos, para as ferramentas interativas. Então, você pode ampliar o seu escopo de pesquisa, que você vai acessar uma quantidade muito grande de informação. Se você tiver chance de ler em inglês, é claro, você vai acessar uma quantidade muito maior de trabalhos acadêmicos, porque, de fato, é um idioma onde você encontra muita coisa publicada na internet em relação a isso. Sobre os temas de grandes reportagens, existem já alguns casos de quadrinhos tradicionais, impressos, que têm essa pegada do jornalismo. Existe um álbum de quadrinhos chamado O Fotógrafo, que é uma história no Afeganistão, muito interessante. Eu não me lembro o nome do autor agora, eu acho que é um desenhista francês, onde é um trabalho que tem fotos e tem quadrinhos. Então, trabalhar com reportagem nos quadrinhos é um caminho muito interessante, porque você tem, como o próprio JJ destacou, o aspecto de que você tem uma grande vantagem do ponto de vista de produção, na medida em que você pode efetivamente produzir a sua narrativa visual com um custo muito mais acessível do que produzir, por exemplo, documentário audiovisual, né? Ou você fazer um game, ou fazer algum outro tipo de produto visual que envolva um relato de algum tipo. Então você pode, por exemplo, existem muitos quadrinistas que são especializados em fazer quadrinhos de situações de conflito, de situações de guerra, onde ele não estava, é claro, desenhando enquanto as balas estavam lá passando sobre a cabeça dele, né? Mas ele fez fotos, produziu fotos e produz uma narrativa em tom mais pessoal, onde ele reproduz imagens e pode colocar depoimentos de pessoas, enfim, é sempre um material extremamente rico, onde você pode evocar ambientes e situações sem nenhum tipo de limite do ponto de vista de produção, trabalhando especificamente com o seu processo criativo e a sua habilidade, no caso de representar isso de alguma forma. Para o processo de aprendizagem, aí eu acho que é entender de que forma que essas reportagens podem ser apresentadas na perspectiva de webcomics, porque, como disse o JJ, tudo pode ser feito de forma analógica, e você pode digitalizar com o seu celular, inclusive JJ, né? E você publicar no grupo de WhatsApp ou mandar por e-mail para as pessoas, né? Então, não necessariamente você precisa de ter meios tecnológicos que sejam mais caros ou de difícil acesso. Ou você pode produzir todo o material e depois ir numa house e digitalizar essas páginas, subir para um blog ou por Facebook, enfim. A forma de compartilhar isso, a gente discutiu no nosso fascículo todas essas possibilidades. E, é claro, é importante manter a mente aberta. É um universo de experimentação, onde as regras ainda estão sendo criadas. Sim. Então, é bacana desenvolver isso de forma criativa. Inclusive, no fascículo 9, que vocês ainda não têm em mãos, né, mas vocês vão ter, o professor Roberto Elísio, ele fala sobre vários autores ligados a questões de HQs, que foram feitos a partir de reportagens, né? Inclusive cita o Joe Sacco como um dos autores. E eu aqui peguei aqui pela internet, de cara alguns aqui, HQ, o Haiti aqui, que é por Adriano Quitani e Enio Lourenço. Compartimento 13, que também é uma HQ, uma reportagem feita em HQ, pela revista americana Symbólia, que denuncia o desamparo dos sem-teto nos Estados Unidos. Os Pesadelos de Guantánamo, que é também pela mesma revista americana, que é também uma reportagem HQ, Sequestrado na Síria, também pela mesma revista, ou seja, é uma revista especializada em HQs de reportagem. Então, na internet você encontra facilmente trabalhos dessa natureza. E é interessante também essa chamada, de novo, para o grupo do Facebook, onde existem todas essas séries de revistas, vocês encontram, inclusive eu aconselho muito o pessoal
que vai no chat do Ava, às vezes pergunta, existe algum tipo de HQ que seja específica para a turma do 6º ano, não sei, que é uma coisa super específica. Eu digo, jogue no Facebook que você vai ter uma surpresa, e vai ter mesmo. Porque aparece de tudo, viu, gente? Olha que tem gente trabalhando com quadrinho nesse país, não é brincadeira. Então, aproveitem a troca de experiência com pessoas que já têm experiência, que é o que é mais legal. Você vai ouvir do seu colega, que também é professor, que já está experimentando, já está trabalhando com isso e tem uma história, uma coisa que já foi experimentada, que é muito bacana. Quer falar alguma coisa sobre isso, João? Não, já estou pensando na próxima pergunta. Ótimo, que legal. Vamos à próxima pergunta. Existem HQs com conteúdo escolares? Ah, sim, é a Roberta Aparecida dos Santos. Existem HQs com conteúdos escolares ou ainda não foi pensado nada sobre isso? E aí? Olha, eu acho que a primeira coisa que eu penso a esse respeito é que será que você precisa que alguém pegue o tema exato que você quer usar em sala de aula e transforme em quadrinhos para você usar? Será que isso não é uma ação que fica melhor desenvolvida se for feita por você e por seus alunos? Mesmo que não seja, será que não dá para pegar um álbum do Tintim, por exemplo, Os Charutos do Faraó, né, e explorar de dentro do álbum do Tintim, seja o álbum, seja a versão em PDF ou CBR, a versão online, e explorar o que você pode entender do Egito a partir daquilo. Tem também o Blake e Mortimer, que são personagens do Edgar Jacobs, que também brinca com essa temática de Segunda Guerra Mundial, Egito, e temas universais, África e tudo mais. E a Bonelli Editora, uma editora italiana, tem um personagem fascinante chamado Mr. No, que é um ex-piloto da Segunda Guerra Mundial, que radicou-se no Brasil como piloto comercial. E aí ele viaja o Brasil inteiro. Cada edição tem uma aventura no Mato Grosso, uma aventura na Amazônia, tem uma aventura... Então, os autores italianos explorando o nosso universo cultural de maneira criativa. Né? Esse tipo de material pode ser resgatado, pode ser puxado para dentro da sala de aula, mas isso não impede de forma alguma que você proceda a uma ação para você mesmo, junto com seus alunos, elaborar esse material. O Martin Mister também. Martin Mister é outro personagem fabuloso. Né? Riquíssimo, que é muito sobre a arqueologia. Então ele fala muito de história, de civilizações antigas, né? Então, as lendas, né? As histórias são muito bacanas também. Alguma consideração sobre isso? Eu acho interessante pensar assim também. Quando a gente pensa sobre conteúdos escolares, né? Se a gente pensar que as áreas elas são divididas, por exemplo, você tem a área de linguagens e códigos, e aí dentro da área de linguagem e código, a associação mais natural com os quadrinhos é você pensar que dentro da linguagem de código você tem redação, você tem português, você tem produção textual, gêneros textuais. Então, existem milhares de histórias em quadrinhos analógicas e digitais que trabalham com diferentes tipos de gêneros textuais. Né? Muitas da webcomics, por exemplo, são um gênero textual de diário. O diário é um tipo de relato pessoal, intimista e tal, e muitas das webcomics são feitas dessa forma, né? Na forma como se fosse um diário ilustrado. Você pode fazer essas associações diretamente com esses gêneros, mas existem outras áreas dentro dos conteúdos escolares que muitas vezes você talvez ache que não tem um interesse imediato, mas se você é um professor de física, um professor de biologia, não necessariamente você tem que pagar o cachê que o JJ recebeu pelos seus desenhos, mas você pode estimular, por exemplo, os seus alunos, diante de um conteúdo que seja um pouco mais abstrato, que seja mais insalubre, de difícil compreensão, você estimular os seus alunos a produzir uma pequena ficção, ou uma narrativa romanceada, uma narrativa meio absurda, onde de repente os cromossomos conversam entre si, e aí, a partir das características dos cromossomos, eles chegam a determinadas conclusões e tal, criar um pequeno drama ali entre os cromossomos. Então, acho que não existe limite para a imaginação. A capacidade, o interesse é sempre, uma história quadrinha é sempre mais interessante, quanto menos formal ela for. Isso é para qualquer conteúdo, de qualquer linguagem, de qualquer professor. Inclusive, você falando agora de fazer quadrinhos com personagens, né, biológicos, eu me lembrei dos lisossomos.
né? Os personagens que podem ser nós, né? Os livros somos. Mas assim, realmente, gente, assim, não precisa necessariamente o professor ter aquela revista que foi feita com a intenção de passar determinado conteúdo. Isso é cartilha, né? É outra coisa. Então, assim, você encontra, por exemplo, inclusive a gente coloca lá no nosso grupo de Facebook, inclusive, voltando também para o nosso AVA, né, nós temos lá a Biblioteca Virtual de Aprendizagem, que muita gente fica doidinho porque diz assim, puxa, coisa demais não dá para eu ler. Na realidade, o objetivo, gente, não é para ler agora, não. A gente disponibiliza aqueles conteúdos, né, que a gente acha interessante, a gente faz uma seleção, olha que tem a ver com os temas, principalmente essa coisa de quadrinhos em sala de aula, e colocamos lá, disponibilizamos lá para que vocês possam ler. Isso aí vocês não estão ganhando ponto, isso não vai gerar nenhum tipo de pontuação, nem nota, nem nada. A gente não está preocupado com isso, não. A gente está preocupado de ser um curso que vocês tenham um proveito, que vocês gostem. Então, a gente adora quando vocês botam assim, estamos amando o curso. É ótimo isso, é bacana. Porque é o trabalho que a gente está fazendo com essa intenção. Aí sim, aí tem a intenção realmente. Mas, assim, muito desse material que está lá é para vocês poderem ler, vocês guardarem, vão ler quando vocês tiverem tempo, ou então para casos específicos. Mas em relação a isso, existe sim também, nós colocamos lá algumas revistas, tipo do Maurício, que é feito com órgãos específicos ligados à política de drogas, à questão do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então isso é específico porque é uma revista em quadrinhos, mas na realidade ele tem uma intenção realmente de passar aquele assunto de uma forma mais lúdica. E nós, inclusive, estamos trabalhando, talvez até julho, nós vamos estar lançando também uma antologia HQ. Nós já temos uma antologia por conta do curso anterior e estamos fazendo uma antologia agora. Antologia HQ, quadrinhos para a sala de aula, que é uma forma de orientar os professores ou tentar ensinar um olhar em cima dos quadrinhos, o que é que eu posso absorver. Mas, lógico, a antologia ela é limitada e, no final das contas, o que vai acontecer é o professor aprender a olhar. Porque o curso é isso, é você aprender a olhar melhor os quadrinhos e saber como você pode aproveitar para a sua sala de aula. Nós temos outra pergunta aqui, que é da Aline Luz Teles. Qual a importância da HQ para a superação da dificuldade de aprendizagem quanto à leitura? Genial. Bom, eu posso responder essa? Pode. Então, da mesma forma como acontece com algumas formas de produção textuais contemporâneas, as histórias em quadrinhos, elas são um grande estímulo para a leitura. Embora você tenha não necessariamente, por exemplo, tenha na história em quadrinhos textos, é importante destacar isso, uma história em quadrinhos ela pode ser feita sem nenhum texto, só com imagens. Mas, ao mesmo tempo, você está exercitando ali uma capacidade de interpretação. Eu entendo essa questão do problema da leitura em duas perspectivas, é claro. Existe, primeiro, leitura e interpretação de texto, que é uma das questões fundamentais, e o hábito de leitura. São duas questões diferentes, né? Normalmente, quem tem hábito de leitura, quem lê mais, lê de forma, inclusive, com prazer, com uma experiência mesmo de acesso cultural dentro do seu cotidiano, normalmente essas pessoas elas têm uma maior capacidade de entendimento, de interpretação dos textos. Então, se você lê pouco... Porque ele tem afinidade, né? Se você lê pouco, normalmente você entende pouco o que você lê. Né? Então, a gente encontra esse problema em universidade. Às vezes, um aluno de universidade lê o enunciado lá numa avaliação e ele pergunta ao professor, o que é que o senhor quer aqui? Aí você diz, leia. É o analfabeto funcional. Exatamente. Né? Aquela pessoa que decodifica, ele sabe o que está lendo, mas não está entendendo nem contextualizando aquilo que ele está lendo. Então, na perspectiva do uso da ferramenta dos quadrinhos, sejam eles para web ou impressos, como um estímulo para a leitura, é perfeito, porque você pode, inclusive, conduzir esse jovem, proporcionar o acesso, né, ao mesmo tempo dele ler obras em quadrinhos que muitas vezes levam a eles para outros conteúdos, né, porque às vezes você tem quadrinhos como Asterix e Obelix, que falam muito sobre Roma antiga e tudo mais, e a pessoa acaba tendo interesse de estudar um pouco a história de Roma para poder saber mais como aquilo aconteceu. Existem muitos quadrinhos que conduzem você para outros conteúdos fora da história, né, estimulam você a saber mais sobre determinados assuntos.
E quando você vai fazer uma história em quadrinhos, aí é o desafio do professor estimular, gamificar a experiência, né? Trabalhar muito com esse incentivo. Se você vai produzir uma história em quadrinhos sobre um assunto, você vai precisar estudar sobre esse assunto. Vai precisar se apropriar sobre esse assunto para você poder produzir uma narrativa com mais conteúdo, com um conteúdo mais pertinente. Não apenas a partir do que você sabe, mas a partir de outras fontes de informação. E aí cabe na condução do professor trazer temas que sejam envolventes, que provoquem os alunos no sentido do interesse dos alunos, para que eles possam buscar reportagens, ler artigos, ler livros, ou acessar outras informações que dê para ele uma base para que ele possa produzir a sua história. Não porque ele está estudando, mas porque ele quer produzir uma boa história em quadrinhos. Na verdade, isso é que é o legal, esse incentivo. Né? Exatamente. Então, por exemplo, uma forma de você fazer isso é você juntar um tipo de produção textual contemporânea, que são as fanfics. Eu não sei se os professores que estão nos assistindo conhecem. A fanfic é um texto escrito por um fã. Então, eu sou fã do Harry Potter, então eu achei que o Harry Potter tinha que namorar com a Hermione, mas ele não namorou com a Hermione. Então, vou escrever uma história onde ele namora com a Hermione. Então, vou produzir uma ficção de fã, onde o Harry Potter vai se comportar como o Harry Potter, vai fazer tudo como o Harry Potter faz, só que o desenrolar das ações vai acontecer de um jeito que eu acho mais interessante. Então, essa possibilidade de você juntar, por exemplo, fanfic com quadrinhos é fantástico, porque o bloqueio criativo que o jovem, o aluno tem, inicial, ele não vai ter, porque ele pode produzir uma história a partir de um personagem que ele já ame, de um filme que ele assistiu, e ele vai produzir a história em quadrinhos. Olha, cria uma versão dos Vingadores, onde os personagens vão conhecer a história do Brasil, sei lá. Então você pode estimular eles a trabalhar com personagens criados por outros autores. Isso normalmente desbloqueia a criatividade, porque o peso maior sobre a criatividade é assim, produzir o conteúdo original. Mas se você vai produzir criando uma versão sua sobre personagens e situações que foram criados por outro autor, normalmente isso dá um grande estímulo na produção e faz com que você volte para aquele ator, leia aquele conteúdo, se aproprie. Então é uma questão de jogo de cintura. E tem uma coisa muito interessante que é própria do quadrinho, aliás, só o quadrinho tem, que é a forma de leitura. Porque nós temos duas leituras, né? Existe uma relação intersemiótica, que é a história do texto e da imagem, né? Que às vezes confunde muito, que o pessoal quer brigar porque quadrinhos é literatura. Não, quadrinhos também é literatura, porque ele tem esse componente literário nele, mas tem o componente imagem. Então ele não é literatura assim como na imagem, né? Ele é a fusão desses dois elementos. E você pode ter uma leitura textual sem nem ter a palavra nenhuma, você não precisa ler, porque a leitura ela é feita por conta da imagem também. Existe um texto, mas é um texto que está implícito. Então isso também potencializa muito esse efeito de leitura. Não é à toa que muitos dos intelectuais ou artistas que nós conhecemos hoje, muitos deles começaram a ler com quadrinhos. Assim como também aqui, por exemplo, no Ceará, nós conhecemos muitos artistas que começaram a aprender a ler, foram alfabetizados com cordéis. Então, muita gente também é alfabetizada com quadrinho, né? Agora, que bom que se nós tivéssemos mais quadrinhos de qualidade, acessíveis, que as pessoas pudessem usar. Mas um detalhe também interessante, que o Paulo falou aqui, que a gente já falou também nas radioaulas, e acho que já falou até na webconferência, é a questão do diagnóstico. Muitas vezes o professor só sabe que o aluno está ruim depois da prova, quando o negócio já está mal resolvido, né? Então, quando você tem a oportunidade tipo de jogar um tema, como uma história, solicitar os alunos para fazer uma história em quadrinhos, uma tira, seja o que for, sobre a Roma Antiga, ele vai estudar sobre isso, ele vai escrever. E o professor vai ter condição de, a partir desse trabalho, perceber como é que o aluno entendeu aquele conteúdo, se está entendendo da forma correta, se está acrescentando, se não está. Então, isso é uma forma de você poder prevenir o resultado negativo na prova. O que muitas vezes, de outra forma, você não teria condição de sala de aula saber disso. Sem dúvida. Algum comentário sobre isso, João? Não, também estou pensando já na próxima pergunta. Oh, coisa boa. Então, a próxima vai começar com você. O Davi Dias, ele disse que alguns anos atrás ele trabalhava como professor de História e utilizava de forma neófita as HQs. Mas o curso me fez abrir muitas possibilidades. Que bom, Davi. As HQs são recursos que um dia poderão ser aceitas nas escolas sem preconceito. Como podemos convencer o corpo docente e a coordenação desse recurso? Né? Bom,
eu posso logo dizer o seguinte, que o curso é uma tentativa disso, né? De criar essa... Mas enfim, são 12 módulos, mas aí o João vai falar um pouquinho sobre isso aí. Olha, você já tem provas, né, factuais, você tem livros, você tem professores que já usam quadrinhos em sala de aula, você tem a presença dos quadrinhos em exames, né, nacionais de avaliação, mas o melhor jeito de você... o melhor jeito de você combater o preconceito é com informação. Então, se você quer que os seus coordenadores, os seus amigos professores tenham uma nova visão a respeito dos quadrinhos, então busque materiais, textos como os muitos que são publicados aqui ao longo do curso, livros, materiais interessantes, até mesmo quadrinhos, né? Talvez até principalmente quadrinhos. E você possa, sei lá, por meio de xerox, mimeógrafo, scan, qualquer forma dessa, distribuir entre os seus amigos do corpo docente e tentar combater o preconceito com a informação. Trazer a informação até as pessoas e tentar mostrar o outro lado da história. Pô, gente, a questão do preconceito, eu acho que cada vez ela tá mais reduzida. Eu digo isso porque, usando os termos do próprio João, que ele falou aqui a respeito da prova, né, que hoje nós temos, o próprio grupo do Facebook, como a gente vê professores que já trabalham, que mostram os trabalhos, né? Eu acho que a maior forma de você convencer qualquer pessoa de qualquer coisa é você provar através de resultados, né? A partir do momento que você, na sua unidade de ensino, seu estabelecimento de ensino, você faz um trabalho e tem bons resultados, tem estímulo, melhor proveito, melhor aprendizagem, então isso é o melhor argumento. Não adianta você só falar e dizer que é bom, que é bom, que é bom, e no final você não aplicar direito e você não trazer resultados. E o nosso objetivo, inclusive, do curso é isso, estratégias, instrumentos e aplicações. No final, a gente quer que vocês possam acreditar nessa proposta e que vocês saibam como estabelecer uma boa estratégia e saibam aplicar. Porque uma aplicação negativa é péssimo também, né? Que aí vai ser um resultado negativo e você vai pensar que é porque não funciona o veículo. Inclusive, o professor Paulo Ramos, nessa videoaula última dele, do fascículo 6, ele diz isso. Se você achar, por exemplo, que eu vou usar um filme porque eu tenho um filme que eu acho que ele vai trabalhar melhor esse tema, você use o filme, ou seja, use o cinema, né? Mas se você acha que pode trabalhar com quadrinhos e o quadrinhos, esse escolhido, ele pode trazer bons resultados, use o quadrinho. Da mesma forma serve para literatura ou, de repente, pedir os alunos para fazer um esquete teatral. Você, professor, é que tem essa capacidade de fazer a análise, conhecer o seu universo de alunos e saber qual é a melhor forma para trabalhar de acordo com o objetivo que você quer chegar. Eu também queria destacar em relação a isso, uma coisa que nós já demos ênfase em outros momentos. O processo de trabalhar com quadrinhos, principalmente webcomics, tem a ver com um trabalho interdisciplinar. Então, conquiste parcerias. Acho que é bacana para você também se legitimar o espaço dos quadrinhos como possibilidade de ferramenta pedagógica dentro do seu ambiente escolar. É interessante que você se aproxime de parceiros, estabeleça parcerias com professores de informática, professores da área de linguagem de códigos, professor na área de história, de sociologia, enfim, existem N parcerias que você pode estabelecer. Ouça quais são os objetivos desses professores em relação aos seus itinerários formativos. Tente criar um projeto comum, onde diferentes objetivos possam ser atendidos, e você vai ter mais força dentro do ambiente escolar, inclusive, para você ter essa fala de convencimento e trabalhar essa perspectiva. Normalmente, as escolas também têm um momento de feira cultural. Não, sempre tem um momento no ano onde você pode, um conteúdo artístico, um conteúdo inovador, que sai um pouco dos modelos mais tradicionais, pode ser apresentado. Também pode ser um momento interessante para você apresentar um projeto nessa perspectiva e assim você conquistar essa visibilidade. Ok, então nós estamos já em breve para terminar, para concluir o tempo. Nós temos uma pergunta aqui da Fernanda da Silva Lira e Laila Bradio. Existe material de HQ que possamos trabalhar com alunos com síndrome de Down ou autismo? Há algo? Vocês teriam alguma dica? Bom, em relação a um material específico para síndrome de Down e autista, eu não me lembro no momento aqui, o que eu posso dizer assim, tem um material X. Mas a verdade é que essa ferramenta, trabalhar com quadrinhos
quando você tem alunos que têm particularidades do ponto de vista de atendimento, que estão alunos especiais, que têm necessidades especiais, é uma ferramenta muito poderosa para tanto promover a inclusão como estimular esses alunos a perceberem que eles são capazes de produzir. Existem diferentes formas do autismo se manifestar e graus de autismo também. Então, acho que é uma coisa de o professor considerar a predição, a condição, né? Sempre partir do que o aluno pode ser desafiado a produzir. Então, não é só pensar assim, aquilo que ele é capaz, mas aquilo que ele pode, para além do que ele já faz. Pensar essas duas circunstâncias vai fazer com que você imagine naturalmente soluções de como produzir essas narrativas. Existem muitos relatos de pessoas com necessidades especiais que conseguiram, através da sua produção cultural, estabelecer um diálogo com as pessoas que não são especiais. Então, produzir histórias em quadrinhos com alunos com síndrome de Down ou alunos autistas pode ser uma forma extraordinária de dar acesso à comunidade, às pessoas que não têm muito conhecimento sobre o universo desses seres humanos, dessas pessoas, saber o que eles sentem, como eles se manifestam, como o processo criativo se dá para eles. Então, você, por exemplo, ver fotos produzidas por pessoas cegas é sempre uma coisa muito interessante para as pessoas que enxergam. Da mesma forma, é bastante interessante saber que tipo de histórias em quadrinhos uma pessoa que tem síndrome de Down ou uma pessoa autista pode produzir. Eu gostaria de saber, se vocês querem trocar ideia comigo sobre isso, a gente, quem sabe, produz um projeto junto. Eu adoraria contribuir nessa perspectiva. Bom, então, as considerações finais, para a gente poder fechar. JJ? Acho bacana você usar ao máximo os ambientes que você tiver na sua escola. Várias vezes ao longo do curso a gente fala muito sobre o espaço da Gibiteca, o espaço caro que é a Gibiteca e o espaço caro em termos de preciosidade, né? Então, você mesmo pode montar a sua Gibiteca e trazer os alunos para essa vivência mais próxima com os quadrinhos dentro da Gibiteca da sua escola ou da sua cidade. Investigue, veja se a sua cidade tem uma Gibiteca pública e aí organize visitas, veja se eles têm um programa de palestras e a visita à Gibiteca é sempre enriquecedora. Eu gostaria de sugerir que os professores que vão iniciar suas experimentações em quadrinhos, leiam quadrinhos. É bastante interessante você começar a ter contato com essa linguagem e perceber que existe um mundo extraordinário de possibilidades, tanto do ponto de vista narrativo quanto do ponto de vista de estéticas. Então, se você tiver acesso a uma livraria, uma gibiteca, se não tiver gibiteca na sua cidade, existem normalmente livrarias onde você pode ter acesso a esse conteúdo, existem muitas histórias em quadrinhos digitalizadas, em PDF. O JJ estava falando mais cedo sobre o valor do PDF, importantíssimo, né, para as publicações. Muitas vezes a publicação não chega até a sua casa e você pode ter acesso a ela através de documentos eletrônicos, digitalizados ou produzidos especificamente nesse formato. Então, é importante que você tenha acesso a essas matrizes para que você possa perceber a variedade de estéticas e de narrativas e isso estimular a sua capacidade de adaptação e de criação de circunstâncias. E sempre digo, trabalhar com quadrinhos, seja tradicional, impresso ou webcomics, é muito divertido. Então, procure também transformar isso numa experiência prazerosa e descoberta para você. Ok, gente. Então, assim a gente encerra essa webconferência de hoje. Eu estava vendo aqui no Facebook, acabou que a gente teve que mudar hoje para o Facebook para poder acontecer e permitir, né, a sincronicidade, com o objetivo maior da webconferência em relação aos outros veículos, outros suportes que nós usamos, é porque a gente tem a oportunidade de ter essa interação. É o único momento que nós temos essa interação, bem dizer, síncrona, né? Embora no Facebook nós acompanhamos todos os dias. Podem acreditar que todos os dias a gente está lendo, vendo o andamento de vocês, o que está acontecendo. E para mim, pelo menos, está sendo muito feliz esse andamento desse projeto e a participação de todo mundo, a aprendizagem colaborativa, né? Que nós estamos percebendo isso no grupo, que está enriquecendo demais. Então, assim, nós vamos ter ainda 2 webconferências com alguns autores que vão estar presentes aqui. Essa webconferência, você já sabe que vai estar gravada e na semana que vem estará no AVA. Quem não pôde assistir todo hoje, não pôde participar, vai poder assistir na semana que vem.
Então, as inscrições do curso ainda estão abertas. Se vocês estão gostando, gente, pode chamar, que cabe muita gente ainda, viu? Então, vocês podem chamar mais pessoas para participar, seus colegas, porque aí fica mais fácil convencê-los também da importância dos HQs como esse instrumento para promover a educação, o ensino e a aprendizagem em sala de aula. Então, muito obrigado pela presença de vocês e até a próxima.